Muito bem, sejam bem-vindos a mais um A Luz do Dia. Estamos na nossa série Provérbios e hoje, dia 14 de maio de 2026, vamos ler Provérbios 14. A gente já tem falado aqui que o livro de Provérbios tem 31 capítulos e nós consideramos que seja um capítulo para cada dia. Então hoje é dia 14, vamos ler Provérbios 14. Abre aí sua Bíblia comigo, vamos acompanhar o que diz Provérbio 14, Provérbios que foi escrito pelo rei Salomão, filho de Davi, o homem mais sábio e mais rico que já pisou nessa terra segundo a Bíblia. O título, Homem Sábio, Mulher Sábia. Aqui eu estou lendo na versão ACF, Almeida Corrigida Fiel. Versículo 1. Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a derruba com as próprias mãos. Esse versículo é famosíssimo. E nós vamos fazer um comentário aqui, baseado no que o Senhor tem trazido para o nosso entendimento. E vamos repetir aqui, ó. Toda mulher sábia edifica a sua casa. Ou seja, aqui não está falando da construção em si, mas sim da construção da casa num alicerce divino, num alicerce da fé. A mulher sábia edifica a sua casa, não só no alicerce da fé, mas em cima da moral, em cima da boa educação, em cima da prosperidade. Eu não sei, você, mulher que está me assistindo, eu não sei se você sabe, mas o poder que você tem em suas mãos, na sua boca, com a sua língua, com as suas atitudes, você tem um poder gigantesco. Você tem o poder da tua casa nas suas mãos. Você é o esteio da casa. Não sei se você já percebeu, mas a mulher é quem determina, por exemplo, o marido levanta cedo para trabalhar. Se você já começa a brigar com ele, você detona o emocional dele, o dia dele não vai ser muito produtivo. E isso vai refletir aonde? Dentro da sua casa. Mas se você... Eu não estou falando aqui com nenhum viés machista, de forma alguma. É uma questão de inteligência. Inteligência emocional, inteligência espiritual. Se você dá o alicerce para o teu marido, para os teus filhos, se você dá a base para que ele vai lá fora, o teu marido, eu estou falando aqui para um casamento onde o marido é provedor, onde o marido vai para a guerra, né? Aquele formato de família segundo a palavra, segundo a Bíblia. Não que mulher tem que ficar em casa, estamos vivendo uma modernidade, né? Uma época onde que não só questão de modernidade, mas às vezes o casal precisa, né? O marido às vezes precisa. Não prosperou tanto assim, a ponto de prover tudo sozinho e precisa que a mulher ajuda. E você, a esposa, sempre fica com o trabalho lá de fora, você que trabalha fora, você sabe, você vai trabalhar fora, você vai trabalhar no teu trabalho e chega em casa e ainda tem as tarefas de casa para fazer. E nem sempre o marido ajuda. E você que está me ouvindo, marido, não adianta você querer cobrar. Ah, a mulher sábia edifica a sua casa. Tem o marido cristão que fica assim, né? Jogando na cara da esposa. A mulher sábia edifica a casa, mas você não faz nada. Você não dá um preparo para ela também, você não dá uma ajuda, você não lava uma louça, não enxuga, não guarda, não prepara um jantar, não auxilia, não coloca o lixo na rua. O casamento, para dar certo, a casa para ser edificada, tem que ter a ajuda dos dois. Não adianta só ser cobrar da mulher. Aqui Salomão está falando da mulher, mas o homem também tem sua parcela nisso. O cara não ajuda em nada, quer cobrar da mulher à noite ainda. A coitada não vai aguentar. Então, falando diretamente para as esposas, está nas suas mãos. Ah, mas ele não dá conta. Você já experimentou? Eu vou dar todo o suporte para o meu marido, eu vou orar por ele. Eu vou orar na madrugada, ou então eu vou orar quando eu for dormir. Eu vou pedir para o Senhor abençoar as mãos dele. Eu vou preparar o cafezinho para ele. Ele falou assim, marido, hoje Deus é contigo. Ele te contou um plano, um projeto que ele tá... Às vezes seu marido é CLT, trabalha para outra empresa, para outras pessoas. Mas ele tem um sonho de empreender. Apoia teu marido. Sabe por quê? Tudo. Ah, mas meu marido já empreendeu e não deu certo. Passado não é igual ao futuro. Tudo que você colocar força e energia e fé para empenhar, para ajudar o teu marido, nem que for na força moral, ele já vai com outro ânimo. Sabe por quê? Eu vou te contar um segredo aqui, ó.
Não deixa os maridos ouvirem. Todo homem, quando ele conta algo para a esposa, ele quer uma certa validação. Sabe por quê? Porque ele sabe que a esposa, se a esposa falar assim, ó, aquela amizade não é para você, ele sabe, lá no fundo, ele sabe que ela tem razão. Que a mulher tem um sexto sentido. Ela tem um refinamento de percepção que o homem não tem. Então, quando o seu marido te contar um sonho, te contar um desejo, e você perceber que aquilo vai ser bom para a família, para vocês, apoia o teu marido. Olha, amor, talvez não é a hora agora, mas vamos nos programar para isso. Você tem um talento nisso, você tem um dom nisso. Já não joga balde de água fria e fala, mais uma ideia sua, mirabolante, de ficar rico de uma hora para outra. Você já não gastou dinheiro com isso, com aquilo, você já não quebrou a cara nisso, naquilo, você já não. Isso aí não vai ajudar. Quando o marido conta algo para a esposa, um sonho, um projeto, ele quer uma confirmação dela. Tipo assim, olha, eu não vivo sozinho. O homem, quando o homem é provedor, esse homem, né, que eu estou referindo aqui, é o homem provedor, o homem protetor, o homem que se preocupa 100% com o bem-estar da esposa, da família. Esse homem, que está em extinção, diga-se de passagem, ele é um homem que ele se preocupa 100%, ele quase não olha para si mesmo. Por quê? Porque ele carrega um instinto de proteção, de provisão, dada por Deus. E quando você joga um balde de água fria nisso, vai chegar uma hora que ele não vai. E você joga um balde, joga outro balde, ele conta outra coisa, daqui a pouco ele nem tá contando. Por isso que em muitos casamentos o marido fica escondendo as coisas da esposa, e aí já entra nesse viés de esconder e acaba traindo, acaba indo pro outro rumo. Apoie o teu marido. Não tem certeza? Amor, vamos orar? Vamos buscar a presença de Deus? Vamos ver se isso é vontade de Deus? Vamos ver se isso provém de Deus, se essa ideia é do Senhor? Vamos ver. E aí vocês buscam, vocês oram. Só de você fazer isso, ele vai perceber que ele não está sozinho. E ele não estando sozinho, a força dele já vai duplicar. Quando ele perceber que ele não está sozinho, a força dele já vai aumentar. E isso vai fazer toda a diferença. Toda a diferença. Ele saber que ele não está sozinho, que a esposa dele está apoiando ele em orações, na vibração. Não, estamos juntos, amor. Vamos para cima. Isso faz toda a diferença. Quando o teu marido vier te mostrar algo que ele está fazendo, fora do trabalho dele, amor, eu estou pensando em fazer isso aqui, ó. O que você acha? Não critica. Se você acredita que isso não vai dar certo, está escrito que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas e sim contra os principados e potestades e dominadores do mal. Chega diante de Deus, dobra o seu joelho, não critica ele. Tenta ser. A mulher não entendeu ainda que ela é a parte emocional do homem. A mulher é a parte emocional, ela é a emoção do homem. O homem ele já é mais, ele não tem tanta emoção. Em geral, o homem ele não tem tanta emoção. O homem ele já é mais razão, ele vai pra cima, ele vai pra guerra. Mas a parte emocional do homem é a esposa. E se essa parte emocional estiver falha, estiver crítica, estiver negativa, ele já vai pra guerra com essas emoções abaladas, com insegurança. Ele já vai pra guerra, então não adianta nem ir. Você, esposa, é que dá segurança pro marido. Quando você mostra pra ele que você tá dependendo da força dele. Você trabalha fora, você ajuda em casa, mas mostra pra ele que o homem é ele. Não queira tomar um papel que não é seu, até porque vai ficar pesado pra você. E as mulheres que foram pra cima e assumiram o papel do homem dentro da casa, sabe do que eu tô falando. É pesado. Porque você tá carregando um peso que não é seu. Você tá fazendo um papel que não cabe a você. Você já tem o teu papel, você assumiu um outro. E você tem se desgastado emocionalmente, fisicamente, psiquicamente, psicologicamente, tudo. Então é hora de você parar para pensar o que você pode fazer para ajudar o teu esposo. Quando Salomão fala que a mulher sábia edifica a casa, é nesse sentido, edificação
espiritual, edificação psicológica, emocional. Você tem o poder. Está nas tuas mãos o poder da edificação ou da destruição. Isso vai dizer qual vai ser o resultado? O resultado vai ser a prática que você mais alimentar. Você mais alimenta a construção ou a destruição? Então fica uma reflexão aí para as esposas, que você é a parte emocional dele. É você que dá força emocional para ele. Ele busca força espiritual em Deus, mas a força emocional vem de você. Você é a alma gêmea, você é o outro lado. Deixará o homem, o pai e a mãe, se tornarão os dois e unirá a sua mulher, e os dois serão uma só carne. Você é a outra metade da carne. A parte emocional dele é você. Fechou? Versículo 2. O que anda na retidão teme ao Senhor, mas o que se desvia de seus caminhos o despreza. O que anda na retidão teme ao Senhor, e quem teme ao Senhor tem o quê? Sabedoria. A gente não aprendeu que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria? O que anda na retidão teme ao Senhor, mas o que desvia de seus caminhos o despreza. Rapaz, não queira desprezar a Deus. Não tem um versículo que diz assim? Eu amo os que me buscam, né? E os que me desprezam serão desmerecidos. Quando você despreza a Deus, quando você desvia dos caminhos dele, você está desprezando ele. E quando você despreza ele, você é desmerecido. Jesus Cristo. Deus me livre de tal coisa. Longe de mim tal coisa. Você tá maluco. Você tá maluco. Doido, né? Eu ia falar maluco e doido ao mesmo tempo. Acabamos de inventar uma nova palavra para a língua portuguesa. O madoido. Você tá madoido. Maluco e doido. Versículo 3. Na boca do tolo está a punição da soberba, mas os sábios se conservam pelos próprios lábios. Não havendo bois, aqui eu acho que tá tranquilo, né? Na boca do tolo está a punição da soberba, mas os sábios se conservam pelos próprios lábios. O sábio, ele sabe a hora de falar, ele sabe a hora de conversar, ele não fala demais. Salomão fala em vários capítulos aqui de Provérbios sobre a boca, falar muito, pensar antes de falar. Aqui eu acho que tá tranquilo. Versículo 4. Não havendo bois, o estábulo fica limpo, mas pela força do boi há abundância de colheita. Eu já assisti várias pregações de provérbios, vários vídeos, né, de séries de provérbios. Quando chega nesse capítulo, a pessoa não soube explicar. Eu já vi situação assim. Inclusive no YouTube tem vídeos que a pessoa chega no versículo 4 do capítulo 14 e não sabe explicar. O Espírito Santo deu uma revelação pra gente aqui, ó. Eu vou ler o que eu escrevi aqui como anotação. O que Salomão quer dizer é que se você não quiser que o seu estábulo esteja sujo, é só não colocar boi. Ou seja, você não quer que o estábulo suje? Não coloque boi. Porém, você vai ter que ir lá e fazer o trabalho do boi. Arar a terra, colher, que naquela época não tinha maquinário, né? Ou seja, para toda prosperidade existe um preço a ser pago. Ter colaboradores numa empresa, por exemplo, que te ajuda, exige treinamento, energia, paciência. Porque sozinho você até cresce, você até chega lá. Mas com a ajuda de mais pessoas, você vai mais longe e muito provavelmente chega mais rápido. Então é isso a interpretação do versículo 4, quando fala: não havendo bois, o estábulo fica limpo, mas pela força do boi há abundância de colheita. Se você não tiver colaborador, não tiver ajudante, você não vai ter, vamos assim, dor de cabeça, não vai ter que ficar tendo paciência, ensinando uma vez, ensinando duas, ensinando três. É mais difícil treinar pessoas, é complicado, é chato. Então, é só não ter, só que você vai demorar mais. Porque com mais pessoas sozinho, ninguém faz nada. É isso que Salomão está querendo dizer. Se você não tiver boi no seu estábulo, ele vai ficar limpinho. Mas você vai ter que ir lá fazer o serviço dele, então vai demorar mais. Então vale a pena investir em treinamento, investir em paciência,
para você chegar mais rápido e mais longe com a ajuda de todos. E você também aprender a não ser uma pessoa centralizadora, aquela pessoa que só faz tudo sozinho, centraliza tudo em si mesmo e acaba se sobrecarregando, porque acha que só você sabe fazer bem feito. Comece a praticar e aprender, na verdade, a delegar funções e praticar isso mais. Ah, mas as pessoas fazem coisas erradas. Se eu quiser bem feito, eu tenho que fazer. Não. É só você ensinar, ensina de novo, ensina de novo, ensina de novo. Você vai ver como que vai ser seu crescimento vai ser exponencial. Versículo 5. A verdadeira testemunha não mentirá, mas a testemunha falsa se desboca em mentiras. O escarnecedor busca sabedoria e não acha nenhuma. Para o prudente, o conhecimento é fácil. Para o prudente, o conhecimento é fácil. Por quê? Porque ele é prudente. Ele observa, eu vou guardar um pouco de dinheiro, não vou gastar tudo não. Prudência. Vou guardar, vou investir um pouquinho aqui, vou aprender como é que investe. Não vou sair gastando não. O conhecimento é fácil para o prudente. Versículo 7. Vai-te de diante do homem insensato, porque nele não achará lábios de conhecimento. Ou seja, aquela pessoa fala demais, você vê que as coisas que ela fala não condiz com os princípios que você carrega, abandona. Ah, mas ele é legal, tá? Ele pode ser legal. Mas se você andar junto, se você andar junto com quem fala palavrão, não vai dar uma semana você vai estar falando também, porque um cérebro modela o outro. É o espelhamento, né? Versículo 8. A sabedoria do prudente é entender o seu caminho, mas a estultícia dos insensatos é engano. A sabedoria do prudente é entender o seu caminho, saber o caminho que você está traçando. Isso é sabedoria. Mas a estultícia dos insensatos é engano, ou seja, só é um passo para frente, dois passos para trás. Versículo 9. Os insensatos zombam do pecado, mas entre os retos há benevolência. Sai fora do pecado, do erro, fugir da aparência do mal. Versículo 10. O coração conhece a sua própria amargura, e o estranho não participará no íntimo da sua alegria. A casa dos ímpios se desfará, mas a tenda dos retos florescerá. Mais uma vez, vale a pena andar no caminho de Deus, andar no caminho certo, da verdade, da justiça, não mentir, não roubar, não enganar. Por quê? Porque a tenda dos retos vai florescer. A sua tenda vai florescer, a tua casa vai florescer. Continua no caminho certo. Continua fazendo aquilo que é certo. Você não vê uma árvore florescer, você joga semente hoje, amanhã ela já está grande, com folhas e florescendo para dar frutos. Porque antes dos frutos vem o quê? As flores. Então a sua tenda vai florescer se você permanecer no caminho. Não desanima. Versículo 12. Amo esse versículo. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos de morte. Não é outro versículo que fala sobre que o Senhor, acho que é no capítulo 16. O coração do homem faz plano, mas o Senhor é quem conhece os corações, designa os passos. Até no riso o coração sente dor, e o fim da alegria é tristeza. O que no seu coração comete deslize, no seu coração, ó. Às vezes a pessoa nem erra, nem pratica, mas no coração dela, que foi aquilo que Jesus falou, lembra? Vocês falam sobre o que comete adultério. Eu já digo que aquele que olhar para uma mulher com um olhar impuro já cometeu adultério, ou seja, no teu coração cometeu deslize. O que no seu coração comete deslize se enfada dos seus caminhos, mas o homem bom fica satisfeito com o seu proceder. O homem bom, ele fica satisfeito com as suas atitudes, com as coisas que ele pratica. Por quê? Porque ele não alimenta dentro do coração dele o deslize. Mas como assim, Mara, alimentar dentro do coração o pecado, o deslize? Os pensamentos vêm para todo mundo. Tem uma frase que eu amo, inclusive acho que eu coloquei no meu livro, que você não pode impedir um passarinho de voar sobre a sua cabeça. Os passarinhos voam sobre a sua cabeça e voam sobre a cabeça de todo mundo, assim como os pensamentos vêm. Mas você pode impedir que ele faça ninho.
E você pode impedir que os pensamentos que vêm na tua mente façam ninho também. Você pode impedir isso. Vem um pensamento de erro, olhou aquela moça com um olhar impuro, já imaginou coisas. Opa, tá amarrado. Vou fugir da aparência do mal. Olhou um dinheirinho dando sopa. E eu tô precisando pagar essa conta que vence amanhã. Tá amarrado em nome de Jesus. Cancelado, lembra que eu ensinei ontem? Cancelado, cancelado. Cancela esses pensamentos. Para o seu coração não ficar alimentando o pecado. E deslize. E as tuas atitudes corresponder com os seus pensamentos e a tua vida corresponder com as suas atitudes. Porque tudo que você planta, você vai colher. 15. O simples dá crédito a cada palavra. Olha eu aqui, ó. Direto. Sempre acreditando no que os outros falam. Mas o prudente atenta para os seus passos. O simples dá crédito a cada palavra. Ou seja, tudo que fala, acredita. Eu era desse jeitinho. Tudo que falava. Porque deixa eu te contar um segredo. Se você não mente, você acredita, porque isso aí chama mapa de mundo. O que é mapa de mundo? O mapa não é território. Mapa de mundo é o seguinte, ele é a sua perspectiva que você tem em relação a coisas e pessoas e a situações baseado na sua vivência, baseado naquilo que você carrega de princípio. Então, o mapa de mundo de quem não mente é achar que ninguém mente. O mapa de mundo de quem não rouba é achar que todo mundo não rouba. E, infelizmente, não é assim. As pessoas mentem, as pessoas roubam, as pessoas enganam, as pessoas trapaceiam. E o mapa de mundo daquele que não faz essas coisas acha que todo mundo... Aí acaba sendo o quê? Simples. Jesus falou, né? Seja simples como a pomba, mas astuto como a serpente. Você tem que ser ligeiro. Não tem que ser só simples como a pomba. Porque a pomba é muito simples e é uma presa fácil. Qualquer predador pega ela. É muito fácil. Um gato pegar uma pombinha, ela fica lá andando, olhando para... Quando vê, o gato já pegou. Por quê? Ela é simples. Seja simples, seja puro de coração, mas seja astuto também. Como a cobra, como a serpente. Astuto, ligeiro, esperto. Seja uma pomba, simples, puro de coração, mas seja esperto. Vigiai, vigiai e orai. O simples dá crédito a cada palavra, mas o prudente atenta, vigia para os seus passos. O sábio teme e desvia-se do mal, mas o tolo se encoleriza, fica nervoso e dá-se por seguro. O sábio ele tem prudência, ele teme. Não que você tenha que ter medo, mas você tem que ficar esperto e desviar do mal. Ah, pode colocar na minha frente uma mulher que só eu e ela numa sala. Não, desvia do mal. Pra que isso aí? Pra mostrar que você é o cara? Qual é essa necessidade que você tem pra mostrar que você é o bom? Você vai acabar se lascando. 17. Olha o Marião aqui de novo, ó. O que se indigna à toa fará doidices. Pensa num homem que tudo ficava nervoso. E tudo que eu tô falando aqui, os seus traumas, os seus bloqueios emocionais, é uma luta diária, constante e quase eterna, enquanto você vive nesse mundo. Então você tem sempre que lutar contra isso. O que se indigna à toa, ou seja, qualquer coisinha, qual a ferramenta que eu usei para lidar com isso? Vamos ler aqui, ó, inteiro o versículo 17. O que se indigna à toa fará doidices, e o homem de maus intentos será odiado. O que se indigna à toa. O que se indigna à toa? Fica nervoso à toa. Qualquer coisinha ele está estressado, ele já explode. O que eu usei de ferramenta, o que eu aprendi para combater esse meu jeito de ficar irritado e nervoso com tudo? A dicotomia do controle. Nem tudo está no teu controle. O erro dos outros, a forma como os outros agem em relação a você, não está no teu controle. Ah, falou mal de mim, não está no teu controle. Gritou comigo, não está no teu controle. O que o outro faz não está no teu controle. Não interessa o que o outro faz, não é sobre o que fizeram com você, e sim sobre o que você vai fazer com o que fizeram com você. O que está no meu controle diante disso? A minha atitude, as minhas reações, isso está no meu controle. Meus pensamentos, a forma como eu vou interpretar aquilo, isso está no meu controle. Então, não se indigna, não fica irritadinho, nervosinho, qualquer coisinha você explode. Não, tem coisa que não tá. Ah, mas ele quis dizer. Ah, ele quis dizer. Deixa ele querer dizer. Cada um dá o melhor que pode com a consciência que tem.
Deixa ele falar, deixa ele esbravejar, se não está no seu controle. O que está no teu controle? Virar as costas e deixar ele falando sozinho e se preservar. Mudar de assunto. Fazer outra coisa, isso está no teu controle. Entrar na onda, se indignar à toa. Às vezes a pessoa nem está falando aquilo que você está interpretando. Às vezes a pessoa nem quis dizer, porque você não está bem já, você já interpreta de uma outra forma, já vai para cima e já vira o caos. Pare de se indignar à toa, coloca dentro de você assim, ó, o que está no meu controle. Ah, mas eu identifiquei a malícia mesmo. O problema é dela, deixa ela com a malícia dela. Os maus olhos traz escuridão para a vida da pessoa. Foi assim que Jesus ensinou, não foi? Se você tiver bons olhos, se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo vai ter luz e a tua vida será iluminada, né? Ele não disse isso, mas se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo vai ser luz. E se o seu corpo é luz, continuando o raciocínio de Jesus, se o seu corpo é luz, tudo que você fizer, os resultados que você tiver, vai ser luz e vai iluminar o teu caminho. Sua vida vai ser uma vida brilhante. Agora, se seus olhos forem trevas, quantas trevas serão, né? Jesus falou. Como são grandes as trevas? Se o seu corpo, se os seus olhos são luz, o seu corpo é luz. Se os seus olhos são trevas, seu corpo é trevas. E você vai andar em trevas, ou seja, você vai andar na escuridão. Não vai saber por onde anda, não vai saber o que escolher, não vai saber o caminho que você vai estar andando. Por quê? Porque está escuro. Por quê? Por causa dos maus olhos. Então, escolhe reagir com o que está no teu controle. Não, essa pessoa está sendo maliciosa. É a escuridão dela, não posso fazer nada. O que está no meu controle? Oh, eu lembrei de um negócio que eu tenho que fazer aqui. Fica com Deus. Tchau, obrigado. Versículo 18. Os simples herdarão a estultícia, mas os prudentes serão coroados de conhecimento. Os maus inclinam-se diante dos bons, olha só, e os ímpios diante das portas dos justos. Mais uma vez, vale a pena ser justo, vale a pena andar no caminho da retidão. O pobre é odiado até pelo seu próximo, porém os amigos dos ricos são muitos. O pobre, isso aqui eu acho que nem até dispensa a explicação. O pobre é odiado até pelo seu próximo. Por que que ele é odiado? Porque o pobre aqui é o escasso, né? Não está falando só de vida financeira, mas é principalmente isso. O improdutivo, ó, é uma sequência. Ó. A pessoa que é pobre, ela é improdutiva, ela não produz, ela fala da vida dos outros. Lembra que eu ensinei aqui numa dessas aulas do programa Luz do Dia? Pessoas medíocres falam sobre pessoas. Pessoas medianas falam sobre coisas. E pessoas excelentes, acima da média, falam sobre ideias. Então o pobre, o medíocre, o improdutivo, ele vai falar de outras pessoas. Então, a vida dele, se ele é improdutivo, ele não produz. Então, se ele não produz, ele não colhe. Então, se ele não colhe, ele é pobre. E o pobre é odiado até pelo seu próximo. Ou seja, nossa, lá vem, ele vai querer pedir dinheiro, reclamar da vida. Porém, os amigos dos ricos são muitos. Já dizia vovô, você vale o que tem no bolso, né? 21. O que despreza o seu próximo peca, mas o que se compadece dos humildes é bem-aventurado. Aqui sobre fazer o bem aos necessitados. É a verdadeira religião, né? Cuidar dos órfãos, da viúva e dos necessitados. O que despreza ao seu próximo, ou seja, você está vendo alguém precisando de ajuda, nem que for uma palavra, você despreza a cada um com seus problemas, você está pecando. É o que a palavra está dizendo. O que despreza ao seu próximo peca, mas o que se compadece dos humildes é bem-aventurado. Porventura não erram os que praticam o mal? Mas beneficência e fidelidade haverá para os que praticam o bem. Em todo o trabalho há proveito, mas ficar só em palavras leva à pobreza. Uau, esse aqui eu acho que é o versículo que vai mais me marcar hoje. O versículo 23. Em todo o trabalho há proveito, ou seja, todo o trabalho. Já ouviu falar? Alguém com certeza já ouviu falar isso, né? Alguma conversa assim, numa resenha, uma conversa, fala assim: nossa, isso aí tá dando dinheiro. Tudo dá dinheiro. Eu falo para minhas filhas: tudo dá dinheiro. Tudo você produz dinheiro. Tudo. É o que Salomão tá dizendo aqui, o homem mais rico.
e mais sábio. Em todo trabalho, há proveito, ou seja, tudo dá dinheiro. Mas ficar só em palavras, ou seja, só ficar falando, e aí entra um outro detalhe, pare de falar seus projetos, pare de falar aquilo que você deseja fazer, aquilo que Deus colocou dentro do teu coração. Se fosse para Deus, se fosse para outra pessoa saber, Deus tinha colocado no coração dela também. Se ela colocou no seu, é que é para você. Aqui fica uma lição muito grande, eu já dei vários exemplos aqui sobre isso. Não faça nada porque está dando dinheiro, porque o vizinho está ganhando dinheiro. Aquilo está dando certo para ele. Você tem que fazer o que Deus colocou dentro de você, o que está dentro de você. Como diz em Isaías, assim como pensei sucederá, como determinei se efetuará. Se está dentro de você, é porque Deus colocou no teu coração. Então você não tem que falar nada para os outros, buscar a aprovação das pessoas, validação, para saber se aquilo vai dar certo. Foi Deus que colocou, está dentro de você, vai para cima e não fala nada para ninguém. Mas aí a pessoa fala para todo mundo, no final o cérebro dela, de quando você verbaliza, o teu cérebro ouve de novo, de tanto ficar falando o que você vai fazer, o teu cérebro já absorveu tanta informação e já ficou ali acostumado com isso, e aí não tem mais novidade, você acaba não fazendo. Por quê? Porque você falou para um, falou para outro, mas ficar só em palavras leva à pobreza. Pare de falar. Como diz a Angélica, minha esposa, guarda essa boca de sacola. Pare de ficar falando dos outros, pros outros, o teu sonho, aquilo que você vai fazer, aquilo que você tá com ideia de fazer, para. Porque ficar só em palavras vai te levar à pobreza. 24. A coroa dos sábios é a sua riqueza. A riqueza é o fruto da sabedoria. É isso que está dizendo. Ó. A coroa dos sábios, coroa, né? De rei, de governante, é a sua riqueza. A estultícia dos tolos é só estultícia. A testemunha verdadeira livra as almas, mas o que se desboca em mentiras é enganador. Sai fora. Falou uma mentirinha, já não serve para andar com você. O ambiente que você anda diz muito sobre quem você é e sobre os seus resultados. No temor do Senhor, há firme confiança e ele será um refúgio para seus filhos. No temor do Senhor, há firme confiança. Quando você está linkado com Deus, num relacionamento com Ele. E é muito importante, abrindo um parênteses aqui, ore. Como Paulo disse, ore sem cessar, orai sem cessar. Ore, busque a Deus em oração, vai buscando, vai clamando, a tua resposta vai vir. E você vai ser outro. Quando você deixa as coisas do mundo de lado, deixa as redes sociais, mas que chato, não, busca o Senhor. Cara, a única coisa que existe é Deus, quem tem mais sabedoria do que tudo aqui é Deus. Busca Ele, tenha relacionamento com Ele, ore. Nossa, 10 minutos, que 10 minutos é pouco. Ore 1 hora, 2. Mas eu tenho mais o que fazer, eu preciso trabalhar. Sim, trabalhe, mas você não fica o tempo inteiro trabalhando, fazendo afazeres. Você tem o seu momento lá de dopamina barata. Vai buscar o Senhor. Ore. Tenha um relacionamento com o teu Pai, com o teu Criador. Ele vai te dar direção. Pare de ficar andando em caminhos tortuosos, caminho em labirinto, que não tem saída. Busque, ore, Ele vai te direcionar. No temor do Senhor, há firme confiança. E Ele será um refúgio para seus filhos. Por que Ele vai ser refúgio para os seus filhos? O teu relacionamento com Deus vai fazer seus filhos querer a vida que você tem por causa do relacionamento que você tem com Deus e vai querer o relacionamento com Deus também. Filho não ouve conselho, filho segue exemplo. Versículo 27. O temor do Senhor é fonte de vida. Por quê? Porque a base da sabedoria é o temor ao Senhor. E a gente leu já num programa desses da Luz do Dia esses dias para trás, que o temor do Senhor é o quê? Odiar o mal, não é isso? Odiar a língua enganosa, mentirosa. Se você não assistiu, vale a pena assistir. Eu não lembro qual dia que é, qual provérbios que é, mas a gente fala sobre isso. O temor do Senhor é fonte de vida para desviar dos laços da morte. Na multidão do povo está a glória do rei, mas na falta de povo a ruína do príncipe. Versículo 29. O que tarda em irar-se, aqui ó, de novo falando daquele que se irrita fácil.
Isso aqui é para mim também, para eu continuar praticando. Todos nós temos algo a melhorar, não temos? O que tarda em irar-se é grande em entendimento, mas o que é de espírito impaciente mostra sua loucura. O sentimento sadio é vida para o corpo, mas a inveja é podridão para os ossos. Uau. O que oprime o pobre insulta aquele que o criou, mas o que se compadece do necessitado o honra. Toda vez que você se compadecer de alguém com necessidade, você está honrando a Deus. 32. Pela sua própria malícia é lançado fora quem? O perverso. Mas o justo até na morte se mantém confiante. O justo, acontece o que acontecer com ele. Ele fala assim, Deus proverá e Deus não vai me abandonar. Nunca fui moço, agora sou velho. Nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Deus não falha. Ele está sempre o quê? Confiante. 33. No coração do prudente, a sabedoria permanece, mas o que está no interior dos tolos se faz conhecido. No coração do prudente, a sabedoria permanece, fica ali. Mas o que está no interior dos tolos, ele põe para fora. Porque a boca fala, porque o coração está cheio. Então, se aquela pessoa só fala derrota, o coração dela só tem aquilo. E é o melhor que ela pode dar com a consciência que ela tem no momento. Está tudo certo. O que está no teu controle não é o que está dentro dos outros. E o que os outros fazem. A justiça, 34, exalta os povos, mas o pecado é a vergonha das nações. 35, e o último versículo. O rei se alegra no servo prudente, mas sobre o que o envergonha cairá o seu furor. Esse foi o capítulo 14 de Provérbios. Deixa aí nos comentários o versículo que mais te marcou. Qual foi o versículo que mais te tocou? E se você fala assim, esse programa tem sido bacana para mim, compartilha com as pessoas. Faça com que esse movimento cresça. Faça com que esse movimento ajude mais pessoas. Procure um lugarzinho reservado e vamos falar com o nosso Pai. Senhor Deus e Pai, nós entramos na Tua presença. Relaxe pés, mãos, respire fundo 3 vezes. Obrigado, Senhor, porque eu sei que o Senhor nos ouve. O Senhor disse que onde estiver 2 ou 3 pessoas ou mais reunidas no Teu nome, o Senhor estaria presente. E aquilo que ligar na terra é ligado no céu. Queremos ter comunhão com o Senhor. Queremos andar no Teu caminho, ouvir as Tuas palavras, a Tua direção. Ter contato com o Senhor. É incoerente dizermos que queremos passar a eternidade contigo e não passarmos 10 minutos por dia com o Senhor. Nosso dia tem 24 horas. Estamos na Tua presença nesse momento e te pedimos a Tua clareza, o Teu entendimento, a Tua presença. Nós acessamos, Pai, a Tua misericórdia que se renova nesse dia. E nos faz renovar também na Tua presença. Obrigado por ter devolvido a nossa alma. Nos prepare para um dia, Pai, de bênçãos, de prosperidade, de boas notícias. Hoje é um grande dia. Um dia de infinitas possibilidades. Meu coração está em paz, porque eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor e são chamados segundo o seu propósito. Obrigado, Pai. Eu abençoo essa pessoa, abençoo o dia dela
Hoje vai ser um dia próspero, abençoado, rico de alegria, de paz. E a felicidade que ela está sentindo no coração agora vai perdurar até o fim do dia. E amanhã estaremos de volta para reabastecer a nossa bateria. Abre os teus olhos, respire fundo. Que paz, não é? Fala a verdade. Vamos para cima junto. A hora é agora. Até amanhã.